Olá, está começando mais um Saúde é Vida e hoje nós vamos falar sobre o câncer de próstata. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais incidente na população masculina em todas as regiões do país. No Brasil, estimam-se mais de 71 mil novos casos de câncer de próstata por ano para o triênio 2023-2025. E para falar sobre esse assunto e principalmente sobre prevenção, eu vou conversar com o Birajara Ferreira. Ele é urologista e coordenador do Departamento Científico de Urologia da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Doutor Birajara, muito obrigada pela sua participação aqui conosco nesse quadro da TV Câmara Campinas. Obrigada aí também, né, pela sua disposição, sua agenda é corrida, a gente sabe, em nos atender. Eu queria agradecer muitíssimo o convite a mim dirigido para que a gente possa falar sobre um assunto importante e vital para o homem. Quando se fala em algo importante para o homem, nós estamos falando para a família dele, que é o câncer de próstata. Muitos indivíduos têm essa doença e, infelizmente, morrem por essa doença. Doutor Birajara, para a gente começar a conversa aqui, eu acho que é importante explicar para quem está em casa, como o senhor falou, né, falar para a família mesmo, o que é a próstata e qual que é a função dela no corpo. A próstata é uma glândula, pequena glândula, ela tem mais ou menos o formato daquela castanha italiana que nós comemos no Natal. É pequena, tem uns 3, 4 centímetros. Ela fica logo abaixo da bexiga e envolve o canal da urina. Por envolver o canal da urina, quando passam algumas décadas de vida, após a quarta, quinta década, ela começa a aumentar de tamanho. Nós não sabemos por que isso ocorre. Quando ela aumenta, ela começa a estrangular a uretra, né, o canal da urina, e começam os sintomas. Ela tem como função produzir parte do líquido espermático. Talvez 50% a 60% do líquido de esperma é produzido pela próstata. Ela não tem uma função tão importante assim, ela é mais conhecida pelas alterações que ela causa do que pela função dela. E doutor, o que é, né, em linhas gerais, o câncer de próstata? Bem, como eu disse, a partir dos 50 anos, essa glândula começa a aumentar e ela sofre, muitas vezes, um processo que nós chamamos de hipertrofia. O que é isso? Aumentam as glândulas, ela começa a ficar, as células começam a ficar estufadas, digamos assim, e ela cresce para a luz do canal. Isso, muitas vezes, é um processo benigno, é um problema benigno. Nós chamamos de hiperplasia benigna da próstata. Mas, em algumas situações, isso passa a não ser benigno e passa a ser uma doença maligna. Qual é a diferença? O crescimento é parecido, os sintomas são muito parecidos, só que no câncer, ela começa a ter um crescimento mais rápido, uma reprodução mais rápida das células, e ela começa a sair da glândula. Essas células começam a produzir o que nós chamamos de metástases. E esse tumor, essas células cancerígenas, podem ir para vários órgãos do corpo, ossos, fígado, pulmão. Por isso, o risco de nós chegarmos a um momento de ter um diagnóstico enquanto a doença está na próstata e não fora dela. Doutor, e quais seriam aí os fatores que podem aumentar esse risco, né, para o câncer de próstata? Essa pergunta é fundamental. A gente sempre, quando fala sobre câncer de próstata, nós estamos esbarrando num problema. Nós não temos muito como evitar, prevenir o câncer de próstata. Sabemos que existem algumas coisas correlacionadas a maior risco. Por exemplo, indivíduos que ingerem carne gordurosa têm mais chance de ter câncer de próstata do que os que não ingerem isso. Por exemplo, no Brasil, o câncer de próstata é mais prevalente no sul do que no nordeste, exatamente porque se come mais carne gordurosa. Indivíduos obesos têm mais chance de ter câncer de próstata. Existe uma correlação com um tipo de comida mesmo, né?
raças, sub-raças, etnias. Nós sabemos que os negros têm mais chance de ter câncer do que os brancos, e estes têm mais chance que os asiáticos, talvez por algum fator genético ou alimentar. De qualquer maneira, a incidência no homem é muito grande, como você mesmo frisou no início, então nós temos que fazer sempre essas campanhas para alertar este risco que é o câncer de próstata. Exatamente, né? O doutor está falando das campanhas e nós estamos em novembro, que é o mês de conscientização, né? E qual que é a importância, então, né, doutor, dos homens se atentarem a isso, não deixarem de ir ao médico? A gente sabe que os homens, eles são bem resistentes, né, a procurar ajuda, a ir ao médico. Como convencê-los, então, que isso é muito importante, é fundamental? Você tocou num ponto talvez principal da campanha, como convencer o homem a se tratar. Nós sabemos, eu falo porque sou um deles, os homens são patifes, eles não gostam de ir a médicos, eles têm receio muito grande de, por exemplo, situações simples de uma injeção, tomar uma vacina, ou presenciar alguma coisa perto que esteja sangrando, por exemplo. Diferente da mulher que está acostumada por conta da menstruação, todo mês sangra, isso é um costume. Quando a mulher começa a entrar na fase de amadurecimento, por exemplo, na adolescência, os seios começam a crescer e começa a haver menstruação, a primeira coisa que a mãe faz é levá-la ao ginecologista. O contrário, quando o homem ele começa a ficar mocinho, começa a ter, os pelos começam a crescer, ele começa a engrossar a voz, começa a ter uma secreção que sai do pênis quando ele se masturba, dificilmente o pai leva ele ao urologista. Ele acaba aprendendo sozinho com amigos, ou seja, muitas vezes informações desajustadas. Então a gente também fala em relação a isso, aqui o menino procure um urologista, ou qualquer um psicólogo, ou um psiquiatra, seja quem for. Existem agora especialistas que lidam com a criança nessa fase da juventude, mas para ter informações adequadas em relação a isso. Porque senão o indivíduo chega aos 40 anos, ele nunca foi ao médico, e começa aquilo, ele vai tomar uma injeção, ele vai com a namorada tem que acudir, senão ele desmaia tomando uma injeção, tirando sangue, né? Essa história é recorrente. E aí o paciente, quando ele sabe, o homem sabe que ele precisa ir ao médico, por exemplo, ao urologista, faz o exame de toque, porque ele tem o risco de ter câncer de próstata, ele começa a achar que aquele toque, aquele exame é muito invasivo, que vai tirar a masculinidade dele, que ele não sente nada, portanto ele não vai ao médico. Errado, porque a nossa campanha não é esperar sintomas para ir procurar a questão do atendimento médico, urológico. Os sintomas são muito parecidos com doença benigna, ou às vezes não tem sintoma nenhum. Não aparece nenhum sintoma urinário, por exemplo. Então, esperar sintomas é um risco muito grande. O que nós preconizamos é que os homens vão aos seus urologistas, os médicos que tratam dessa doença, quando chegarem aos 45 ou 50 anos, depende se eles têm história na família. E aí fazer o exame anual. Pode ser até postergado a cada 2 anos, depende do caso, mas é fazer o toque, que é um exame que demora 8 segundos, o médico sente se a próstata está endurecida, se tem alguma irregularidade, é muito importante, porque nesse ponto que existe irregularidade, endurecimento, pode aí estar o câncer de próstata. E o PSA, que é uma substância dosada no sangue, que é um marcador tumoral. Quando esse exame está com os níveis aumentados, pode ter câncer. Então, um ou outro, por isso fazemos os dois. Existem doenças que só alteram o toque e o PSA é normal, e doenças que só alteram o PSA. Então, as duas coisas são importantíssimas e o que nós recomendamos é que isso seja feito anualmente. Doutor, você comentou, né, que esses exames devem ser feitos aí por homens mais velhos, aí na faixa dos 50, mas é importante adolescentes, meninos até, já terem esse tipo de acompanhamento? Isso é necessário ou não? Na questão da próstata, eu não vejo necessidade. O que a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda é, se você tiver, por exemplo, um pai, um tio com câncer de próstata, ou teve,
a sua chance pode chegar até 9, 10 vezes maior do que a população normal. Então, procure um urologista aos 45 anos, a partir daí, se não a partir dos 50. É óbvio que não existe só o problema prostático no homem, né? E no homem jovem, por exemplo, a partir dos 20 anos, existe o câncer de testículo, por exemplo. Então, às vezes, o menino ou o jovem pode ter algum endurecimento do testículo, que pode ser um câncer de testículo. Ele pode ter algum problema no escroto, a tal da varicocele. Então, tem doenças da juventude. E se o homem não ficar atento, ele não tiver uma ideia de se autoexaminar, isso pode agravar. Então, óbvio que seria interessante que o menino ou garoto, lá pelos seus 12, 13 anos, tivesse um primeiro contato, sim, com um médico que possa explicar por que ele está tendo ereções, se aquela pele que fica em cima da cabeça do pênis, será que não vai atrapalhar? Será que ele tem fimose? Tem uma série de informações. Se ele está tendo um desenvolvimento normal dos testículos, do pênis, assim por diante. A gente sabe que isso não é uma prática corriqueira, né? Mas deveria ser. Ir ao médico desde a juventude, né? da puberdade. E doutor, é possível prevenir o câncer de próstata? Isso tem alguma medida que as pessoas que estão em casa, né, os homens principalmente, podem fazer para evitar, né, esse tipo de doença? A prevenção do câncer é muito difícil. Nós sabemos, quando nós orientamos alguma coisa, a gente sempre leva para o lado alimentar, alimentação saudável, fazer ginásticas, fazer atividades físicas. O sedentarismo é muito ruim, a obesidade também é ruim, tem mais chance de ter câncer, às vezes cânceres mais agressivos. Então, as orientações são as gerais em relação a outras enfermidades. Então, a questão da prevenção, da prevenção é ruim mesmo, nós não temos muitos dados a apresentar. O que nós preconizamos é a detecção precoce, porque você faz uma ideia, se você detectar um tumor pequeno dentro da glândula, qualquer tratamento curativo, seja ele cirurgia ou radioterapia, a chance de curar é acima de 90%, só com um tratamento desse, só a retirada da próstata, da glândula. Então, sim, a gente tem uma orientação da prevenção, mas assim, não é uma coisa fundamental e também não é uma coisa decisiva. O que é decisivo é se ele tem alguma coisa, ir ao médico a tempo, para que ele possa ser curado. Agora, o doutor falou sobre a detecção precoce, né? Como isso é importante. Nesse sentido, né? Quais são os sintomas e sinais que os homens precisam ficar atentos para saber exatamente detectar se é câncer ou não, se precisa já procurar um médico com urgência? Então, a gente sempre orienta que vários homens nos contatam e falam, doutor, eu não sinto nada. Essa questão de não sentir nada não tem muita importância para o médico, porque existem cânceres de próstata que o indivíduo realmente não sente nada. Ou ele tem assim, quando passa a idade, né, os homens que estão nos vendo, eles sabem que passar os 50, 60 anos, existem alterações urinárias. Não diria sintomas. Por exemplo, ele começa a acordar 2, 3 vezes à noite para urinar, o jato acaba sendo um pouquinho mais fino, goteja no final. Isso é praticamente normal em todos os homens. Então, se nós chamamos sintomas, isso não é um sintoma, é uma característica. Olha, eu estou começando a ter cabelo branco. Não é um sintoma, é uma evolução natural. E essa questão dos sintomas, entre aspas, não é isso que vai levar ele ao médico. O que nós orientamos é que ele vá mesmo sem os sintomas. Bom, mas vamos dizer que ele tenha câncer e que ele tenha uma doença realmente importante na próstata. O que ele pode sentir é dificuldade para urinar, o jato fica mais fino, porque a próstata cresce, ela começa a estrangular o canal da urina e aí começam as alterações para urinar. Então, tem esses sintomas, mas nem sempre esses sintomas, mesmo os graves, são decorrentes de câncer da próstata. Podem ser decorrentes do aumento que a maioria absoluta dos homens tem,
que é esse aumento da glândula e a obstrução do canal da urina, levando esses sintomas, né? Agora, doutor Birajara, quais são os exames utilizados para fazer essa detecção? Os mais frequentes são o toque prostático e o exame de PSA. O que é esse PSA? É um antígeno específico da próstata, uma substância, uma proteína produzida pela próstata, que quando ela começa a aumentar, ou no câncer, ela está em altos níveis circulantes. Então, as duas coisas têm que ser feitas. Óbvio que a gente também avança um pouco mais. A gente, por exemplo, solicita que o paciente faça a cada 3, 5 anos um ultrassom de abdômen, porque esse ultrassom vai mostrar como é que estão os rins, como é que está a bexiga, a própria próstata, e avalia também outros órgãos, vesícula biliar, fígado, pâncreas. Então é importante fazer esses exames, independente só da saúde prostática. Mas falando da saúde prostática, basicamente são esses dois exames. A gente sempre é interpelado dizendo se o toque caiu por terra, que não precisa mais. E a gente sempre responde dizendo que o toque, sim, ainda é fundamental. Porque se o toque mostrar alguma alteração, provavelmente, isso por um tumor, essa doença é mais grave do que se o toque não tivesse alterado. Então, é um nível de gravidade maior. Então, as duas coisas, o toque e o PSA, resumindo em relação à questão de avaliação. Doutor, como você comentou sobre o toque, né, e eu acho importante a gente reforçar esse assunto aqui, até para a caráter de informação mesmo. Por que ainda há tanto preconceito, né, com relação a esse tipo de exame, né? Preconceito, medo? Eu não sei te responder por que tanto. Acho que é a cultura, né? Nós temos uma cultura historicamente machista, os latinos têm essa questão. Ele acha que ele se submeter a um toque anal vai tirar a masculinidade dele, vai ser muito agressivo. Isso é um mito que, felizmente, tem caído por terra, porque realmente não mexe absolutamente nada, né? O que a gente faz é um exame rápido, não é tão doloroso assim, a gente faz com uma coisa assim, sem grande invasibilidade. O que nós queremos ver é como está a consistência da próstata. E ela fica assim uns 5 centímetros mais ou menos depois da borda anal, o ânus. E nós temos que introduzir o dedo indicador para chegar a ela. Isso é fundamental. A gente pode detectar doenças graves através desse exame. Eu acho que tem essa questão cultural, né, que felizmente está sendo aos poucos debelada. É importante, né? Então, quanto mais informações, né, melhor para as pessoas quebrarem esses paradigmas mesmo, né, doutor? Sem dúvida. Doutor, no caso do câncer, né, de próstata, mesmo se o homem não apresentar qualquer sinal, qualquer sintoma, ele precisa fazer esses exames periodicamente, é isso? Sim, o que a gente preconiza, a Sociedade Brasileira de Urologia, eu sou coordenador da área de tumores urológicos da Sociedade Brasileira de Urologia e nós estamos findando agora uma mas reforçando essa questão de orientações gerais para o Brasil inteiro, quem atende pacientes urológicos. Ou seja, a orientação é que o homem procure o urologista e ele converse com o urologista sobre riscos e benefícios de se fazer o diagnóstico, se procurar o diagnóstico. O que nós chamamos, então, é uma decisão compartilhada. Nós somos contra fazer rastreamento, chegar e fazer exames na população inteira. Não é isso que nós falamos. O homem tem que estar conscientizado do risco que ele corre de ter uma doença que pode ser maligna e a ponto de levar à morte. Então, o paciente pode também, depois de escutar todas as considerações, falar, eu não quero fazer o exame, eu acho que não tem problema, ótimo. Por isso que é compartilhada, mas se ele quer saber a opinião do profissional, o ideal seria fazer sim. Porque muitas vezes nós fazemos o diagnóstico e podemos não tratá-lo, porque a doença é muito inicial.
nem sempre o indivíduo tem um câncer, ele precisa fazer cirurgia ou radioterapia. Por exemplo, no HC da Unicamp, eu sou coordenador dessa área, nós temos quase 100 pacientes que foram diagnosticados com câncer de próstata e para os quais nós não indicamos cirurgia nem radioterapia, só acompanhamento e ver se essa doença cresce. Porque muitos homens, por exemplo, se nós pegarmos a população do Brasil, um em cada cinco homens vai ter câncer de próstata acima dos 50 anos. Então, é muito frequente. É que alguns terão uma doença grave e levarão à morte, outros vão morrer de outras doenças com o câncer lá e não do câncer. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico para saber diferenciar essas duas populações. Doutor Ubirajara, falando sobre detecção precoce, né, quais seriam os possíveis tratamentos, então, para o homem, né, que está com algum sinal ou com algum sintoma aí de possível câncer de próstata? Se nós detectarmos o câncer da próstata e, por sorte, ele estiver ainda localizado, o tratamento ideal é a cirurgia ou radioterapia. A cirurgia é a retirada total da próstata e a gente costura o canal da urina na bexiga. Ele então terá mais próstata. Isso leva a cura em 90% dos casos, às vezes até mais. Existem 3 alternativas de via de acesso para realizar essa cirurgia. Cirurgia aberta com corte convencional e as cirurgias minimamente invasivas, seja ela laparoscópica ou robótica. Os resultados são muito semelhantes do ponto de vista oncológico, ou seja, de cura do tumor. Nós temos aí uma incidência também entre elas de pacientes que têm algum problema depois da cirurgia. Impotência, incontinência urinária. A incontinência urinária, a perda da urina, é muito rara. Esses pacientes geralmente evoluem muito bem. A impotência pode ocorrer em torno de 50% dos casos, mas ela não é grave e ela também reverte. Nós podemos reverter a questão de disfunção erétil, a impotência, em percentual altíssimo. Então, pós-operatório pode ter problemas, mas com o tempo nós conseguimos resgatar. Se nós pegarmos a doença já grave, saiu da próstata, foram produzidas as metástases, ou seja, as células estão crescendo em outro lugar, seja em ínguas em volta da próstata, seja nos ossos, bexiga, fígado, pulmão, nós temos a doença já avançada. E aí é com quimioterapia. Existem hoje quimioterapias ou bloqueadores hormonais. Por quê? O câncer da próstata, ele é sensível a níveis de testosterona, que é o hormônio masculino. Então, nós temos que tirar esse hormônio masculino da circulação para que essas glândulas, essas células, comecem a morrer, ou seja, tratar o câncer fora da próstata. Então, aí que entra a questão de dar hormônio para o paciente, a testosterona cai, e existem hoje hormônios que são mais modernos e mais eficientes para praticamente zerar a testosterona. Aí nós conseguimos controlar a doença e ele tem uma sobrevida maior, que teria 2 anos a mais, 3 anos a mais. A outra alternativa seria a quimioterapia ou imunoterapia, o mais chamado como se fossem vacinas. Esses tratamentos também são úteis e o tumor, que é já metastático, avançado, também responde à quimioterapia e imunoterapia. O problema é que nós estamos numa doença avançada, essa doença comete ossos, ela é grave, o indivíduo fala assim, eu vou morrer da doença, tudo bem. Só que antes de morrer, ele vai ter um sofrimento muito grande, sofrimento atroz. Por quê? Porque toma os ossos ficam fracos, e existem casos, por exemplo, eu já tive paciente assim, num leito, consciente, conversando com 15 fraturas ósseas. Ele mexe na cama, fratura mais um osso. Então, é terrível a dor. É isso que nós queremos também evitar, que o homem negligencie e chegue nessa fase, porque o sofrimento é muito grande. Exatamente, muito importante esse alerta, né, doutor Ubirajara? E após esses possíveis tratamentos que o senhor falou, né, como que é feito o acompanhamento depois? Seja nos casos mais, do caso simples e até do mais grave, assim?
O mais simples, se nós fizermos a cirurgia no paciente que tem uma doença localizada, o acompanhamento basicamente é pelo PSA. Essa substância, como é um marcador, ela tem que baixar praticamente a zero depois que tira a próstata. Se a doença voltar, e às vezes volta, a gente não consegue detectar essas células que saíram da próstata, o PSA começa a se elevar. Então, o primeiro exame é o exame de PSA. Depois, na fase mais avançada, que a doença volta, já começa a aparecer algum tipo de sintoma maior nos ossos, existem exames de imagem, né, que a gente pode detectar essa doença pelo corpo. Aí entra o tal do PET-PSMA, entra a ressonância magnética, entra a tomografia, para nós estadiarmos a doença recidivada, que ela já voltou. Então, nós temos condição de saber como é que a doença está evoluindo. Doutor Ubirajara, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, né, sobre esse tipo de câncer, eu gostaria que o senhor reforçasse, então, para os homens que estão nos acompanhando em casa, a importância de ir ao médico, de fazer todos os exames, né, deixar tudo em dia, para exatamente não chegar, né, nesse estágio de sofrimento, que é isso que você falou que é o que precisa ser evitado, né? Obrigado pela chance, e eu costumo ser um pouco ríspido com os homens nesse assunto. Eu acho que existe um certo egoísmo de alguns homens que pensam que, por exemplo, se eles tiverem tumor, eles vão morrer, e tudo bem, assim, a vida, eu não quero me tratar. Eles não estão pensando na família, porque normalmente o homem é um mantenedor na família, assim como a mulher, vamos dizer, a que cuida de toda a parte, vamos dizer, da integridade da família, né, a cuidadora, o homem é um mantenedor. Não estou dizendo que sempre, mas é a regra no nosso meio. Então ele tem que pensar que ele vai fazer muita falta para a família, tanto do ponto de vista psicológico, emocional, como financeiro e de manutenção. Então, o homem tem que se conscientizar disso, que ele tendo uma doença grave desta monta, ele pode ficar inutilizado, por exemplo, para trabalho, outras coisas. E a gente sabe o seguinte, depende só dele se curar ou não. Então, se ele for ao médico a tempo, ele tem uma chance tremenda de cura. E se ele não for, ele está sacrificando a vida dele e sacrificando o bem-estar da família dele, dos filhos, assim por diante. Então, é isso que eu gostaria de passar, que o ideal seria ele consultar um profissional e discutir com esse profissional, para que ele saiba dos riscos e benefícios de ele fazer um acompanhamento mais de perto em relação ao câncer de próstata. E está aí a campanha, né, desse mês que está sempre alertando, né, os homens sobre essa importância, né, de não negligenciar aí a própria saúde, né, doutor Ubirajara? Nós estamos, a propósito, você me desculpa eu falar uma coisinha a mais, nós estamos fazendo hoje, inclusive, um atendimento, tem uma clínica particular na cidade, nós abrimos para tratar, atender 30 homens gratuitamente, a gente faz isso todos os anos. Porque alguns falam assim, não tenho condição, não posso, então nós fazemos isso, que é um retorno à sociedade do que nós temos, né? O que Campinas nos dá, a gente retorna um pouquinho num dia especial. Então, hoje nós temos 30 pacientes, nós vamos atender com exame físico, ultrassom, exame de sangue, que é o PSA, hemograma. Então, é o mínimo que nós podemos fazer para estimular que esses homens que não têm condição, por algum motivo até financeiro, possam ter um atendimento mínimo em relação a esse risco. É isso que eu queria divulgar. Eu acho que é importante a questão do Novembro Azul, né? Porque nos leva a pensar nessa doença, e pelo menos nesse mês de novembro. Eu agradeço o convite. Doutor, eu quero agradecer muito a sua participação aqui conosco nesse quadro da TV Câmara Campinas. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Obrigada também pela sua companhia e até o próximo Saúde à Vida.